A antiga TV Difusora, atual TV Bandeirantes, surgiu em Porto Alegre em 1961 e começou, inusitadamente, por um projeto feito pelos freis capuchinhos, que, instalados no Morro Santo Antônio, na capital, obtiveram a concessão do Canal 10, junto ao Ministério das Comunicações. Entretanto, a emissora só entrou no ar em 10 de outubro de 1969. Mais tarde, em 30 de junho de 1980, a difusora foi adquirida pela Rede Bandeirantes, pertencente à família Saad. A partir daí, a então TV Difusora passou a se chamar TV Bandeirantes. Foi inaugurada em 1969, deixou uma imagem boa no estado e depois, na medida em que as tecnologias também avançavam, os capuchinhos decidiram sair da televisão, ficando apenas com as emissoras de rádio do interior. Primeira televisão a cores. Primeira TV a cores. Eu me lembro que uma das transmissões que mais me marcou na vida foi uma transmissão que eu fiz com o saudoso Eloy Paiva, que era diretor, que já faleceu, infelizmente, que nós pegamos neve em Bento Gonçalves, Grêmio e Bento Gonçalves, em que meu cinegrafista passou mal e eu tive que começar a gravar. Foi aí que eu comecei a aprender. Eu estava no Jornal do Almoço, e aí eu fui demitida, aquelas coisas que acontecem com todo mundo. Já tinha isso naquela época? Tinha isso. Eu fui demitida do Jornal do Almoço porque eu me neguei a fazer cobertura de carnaval. E aí o Clóvis Duarte, Fogaça, resolvemos fazer um programa que era para assim, arrasar todo mundo. E aí fomos para a difusora, que era a difusora na época, fazer um programa chamado Porto Visão, que abalou Bangu e todas as estruturas ao redor de nós. Eu comecei a trabalhar aqui, eu trabalhava no Correio do Povo na época, cheguei a ser concomitante nas duas empresas em janeiro de 1994. O Gudjemons era o diretor, o Bira Valdez era o diretor de jornalismo, mas esse organograma durou 6 meses, porque entre maio e junho o Bira desceu e passou a ser o diretor-geral. Saiu do último andar, a redação ficava no 3º andar, saiu da direção de jornalismo para a direção-geral. Isso em maio, junho de 94. E aí o Bira assumiu a direção-geral. Havia uma liberdade. Nós não tínhamos assim uma vinculação com os capuchinhos ou com os proprietários da empresa, da emissora, né? Nós colocávamos uma visão nossa, uma visão da época dos anos 70, éramos jovens nos anos 70 e expressávamos uma opinião jovem, não é? Dos anos 70. Nos anos 70, que eu tinha ali 10 anos, na metade dos anos 70, especialmente de um programa esportivo que havia domingo à noite, que era o Jogo Aberto, do qual participava aquele que eu sempre achei o maior jornalista esportivo desse estado, que é o Lauro Quadros. E esse programa que participava o Geraldo José de Almeida, Larry Pinto de Faria, que teve a célebre briga entre Gilberto Medeiros e José Asmus, quando José Asmus agrediu Gilberto Medeiros, os dois dirigentes internacional, em função de uma discussão sobre a renovação de contrato do meio atacante Escurinho. Então aquele programa marcou época, o Jogo Aberto era os domingos à noite. Esse programa marcou época, mas a gente sabia que havia outros programas no horário do almoço, né, com o Clóvis, com a Maria do Carmo, o Newton Fernando. E aí eu, como telespectador, passei realmente a me interessar pela antiga difusora nos anos 80, que também havia ali um programa com o Paulo Josué apresentando, era narrador esportivo e era âncora do horário de esportes. E ali o José Antônio Daut estava aqui, então nos anos 80 a Bandeirantes teve um outro momento importante e acho que ela foi ganhar força mesmo depois numa terceira fase a partir do final dos anos 90. A televisão marcou por uma série de transmissões pioneiras. Uma delas, que fazia concorrência com o Fantástico, aos domingos de noite sobre futebol, Jogo Aberto. Era um programa que debatia os assuntos do futebol. Eu não sou do futebol, mas o pessoal falava dos resultados do dia, dos campeonatos, jogadores, enfim. E era, às vezes, o debate esquentava.
eu era secretário de turismo, eu era um guri, secretário de turismo de Cruz Alta. E aí a difusora começou a ter o sinal em Cruz Alta. Aí eu resolvi simplesmente ir a Porto Alegre para colocar propaganda da Coxilha Nativista na Bandeirantes. Chegou o Giancarlo Sartorello, diretor de programação. E o Bibo, o secretário de turismo, ele chegou assim para mim: pô, mas tu tem pinta para televisão? E eu tô fazendo teste com o pessoal aí, tu não quer fazer um teste? Eu digo, pô, eu apresento lá na TV Cruz Alta, mas só tem fera aqui, né? Os melhores de Porto Alegre tentando. Não, mas fazer um teste, mas eu sou secretário de turismo em Cruz Alta, faço direito lá. Tá, faz o teste. Fui lá, fiz o teste. Aí fui pro meu apartamento, tinha aqui em Porto Alegre. De manhã me ligam da Bandeirantes. Eu digo, o que querem? Aí, olha, tu foi aprovado. Difusora, tudo difusora. Na época era difusora. Aí o Giancarlo, olha, tu foi aprovado, quiser vir para Bandeirantes, para difusora, vem para cá. Uma programação em preto e branco. E quando o pessoal falava das cores da televisão colorida, foram feitas experiências nos estúdios do Canal 10 da TV Difusora, inclusive com a presença do senhor Ministro de Estado e a presença de outras autoridades, de engenheiros especializados nas transmissões em cores. E num encontro em São Paulo, onde estava presente o engenheiro técnico da TV Difusora, Frei Cirilo Mattiello, o ministro Corsetti, o caxiense ministro Corsetti, levantou e propôs assim quem queria fazer o teste da televisão colorida. O pessoal, ninguém sabia direito o que era a TV colorida. Então, praticamente em 25 a 30 dias, porque a transmissão da Festa da Rua foi dia 19 de fevereiro de 72. Início de janeiro, o Luiz Dávila veio da Inglaterra, que era um engenheiro que montou praticamente todo o esquema, trouxe o equipamento e aqui foi montado num ônibus monobloco, Mercedes, aqueles que a Carris usava aqui para transporte passageiro. Veio do Rio de Janeiro, que era da TV Rio, com equipamento preto e branco, foi desmanchado e foi colocado todo o equipamento novo. E o Cirilo Mattiello disse, eu vou fazer. Claro que isso aí repercutiu muito, o ministro deu todo o apoio à empresa difusora, se importou equipamento para isso, né? E em 19 de fevereiro de 1972 foi feita a experiência, que por sinal foi bem sucedida, repercutindo no Brasil inteiro e deixando uma marca para Porto Alegre, Caxias do Sul e a difusora pelo evento, pela experiência feita na transmissão da Praça Dante Alighieri, centro de Caxias do Sul, o desfile comemorativo da Festa da Uva. E nós fomos para Caxias e no dia 19 de fevereiro nós fizemos a transmissão para todo o Brasil. Muita gente diz que outra emissora fez a transmissão, etc, etc. Mas a primeira emissora autorizada pelo governo federal. Tinha isso, né? Tinha isso também, porque inclusive quem era o ministro das comunicações era o Higino Corsetti, que era de Caxias do Sul. Então a transmissão da uva foi a primeira imagem colorida gerada numa externa no Brasil. Dauti, Renato Pereira, Tânia Carvalho, Ivo Nunes, Tatá Pimentel, todos eles. Tatá Pimentel foi o cara que eu trabalhei durante muito tempo com ele na noite e guardo lindas e boas recordações daquele cara. Lindas e boas recordações. Era muita gente. Hoje nós somos 6 equipes, um cinegrafista que dirige e faz tudo. Antigamente tu não botava a mão na direção. Antigamente tu tinha iluminador, tu tinha um operador de VT, tu tinha, na época já do VT, falando logo seguida, as primeiras BVP 200, as primeiras câmeras que para te dar um branco era uma briga, tu tinha que ficar apertando o botãozinho em cima até que tu dissesse amém, pelo amor de Deus, aceita o branco. Hoje não, hoje é tudo mais fácil, pode ter ATW, a cor vai tranquila, se puxar um pouquinho pro cor-de-rosa, pro vermelho, ninguém sente nenhuma diferença. Larguei tudo e vim para Porto Alegre. Aí fiz um piloto, foi aprovado, e eu ia estrear sábados à tarde, das 2 às 4 da tarde, o meu programa Estúdio Som
para o estado inteiro na Bandeirantes. Fiz piloto, croma, foi uma curtição maluca. Difusora. Na Difusora. Daqui a um tempo, eu vou, daqui a um mês, estreia o programa, cota vendida, tudo tranquilo. Passou uma semana, veio o comunicado da Bandeirantes. Da Difusora. Mas não faz mal. A Difusora. Veio o comunicado da Difusora dizendo o seguinte: a partir do dia tal, Rede Nacional, o programa do Bolinha, sábados à tarde. E acabou comigo. Oferecimento. Todo prato que termina bem começa com caldos Quinor. Quinor é melhor porque tem galinha mesmo. Mafu mata mais por muito menos. VaptVupt, o lençol de vestir. VaptVupt é um produto Carambela. E no mês de aniversário da Tecelagem Vânia, você gira o Globo da Sorte e ganha descontos de até 100%. Está na hora de você entrar na linha. Pensando bem, você ganha os parabéns. Brasil, carinhosamente, boa tarde. Está no ar o Clube do Bolinha. Até às 7 da noite, apresentando o que você espera e gosta. A minha amiga Tânia Carvalho, amiga de família, amiga pessoal, me convidou para participar do programa dela. Era por volta de dezembro, janeiro, final de ano, e ela me pediu para dar umas dicas sobre vestibular. Uma aula de português voltada para o vestibular. Eu fui, dei esta aula, ela gostou e pediu que eu voltasse sistematicamente ao programa. Na verdade, depois eu descobri que quem tinha gostado era o produtor do programa, chamado Claro Gilberto. Na semana seguinte, eu já levei o Clóvis Duarte, que era professor de biologia. Uma noite, jantando juntos, o Claro e o Clóvis, e eu também, não é? Tivemos a ideia de produzir um programa próprio, que seria, obviamente, numa TV nova, numa TV que vinha com muito boa qualidade de imagem para a época, com excelentes equipamentos para a época, que era a TV Difusora. Então, foi realmente um sucesso no estado inteiro e nós, no horário, tínhamos o primeiro lugar no Ibope, na época. Por vários meses e até mais do que um ano, 2 anos, tivemos uma posição muito boa. Tudo ao vivo, não tinha nada que não fosse ao vivo. As pessoas entravam e saíam do estúdio, o Daut dava porrada na mesa, era uma coisa maravilhosa tudo aquilo, a gente gostava muito. E tinha assim tinha uma amizade, um respeito, um amor, que é uma coisa que hoje eu acho que existe muito pouco, né? Um pelo outro. E o Porto Visão foi assim, o maior sucesso de público, de crítica, de tudo no mundo. Quem não estivesse no Porto Visão não fazia televisão no Rio Grande do Sul. Porto Visão foi uma decisão tomada em 1974 para oferecer ao público uma nova atração. E a ideia de Porto Visão é a visão do Porto, né, de Porto Alegre. E realmente o programa se contratou uma equipe de profissionais e eles, de fato, reuniram o que tinha de melhor naquela época e o programa marcou porque era descontraído, tinha notícia, tinha informação, tinha esportes, tinha tudo. Espontaneidade muito grande porque também havia muito improviso, né? Não era totalmente programado o que ia acontecer. A gente entrava no ar, cada um preparava um pouco da sua matéria, do seu material de trabalho e tal, mas os temas eram os temas do dia. É importante dizer, nós vivíamos sob uma ditadura, um governo militar, né? Havia censura. Uma das coisas que havia era essa espontaneidade, a amizade era muito grande, ninguém se ofendia com o que o outro falava, né? E havia muita liberdade. A Difusora tinha, por 2 anos, junto com o Fernando Vieira, com o Salim, o saudoso Salim, fazia Expo Tour. Todo o pátio da Difusora virava uma feira turística. As prefeituras do interior vinham para Porto Alegre e mostravam os seus produtos, sua história, etc, etc. Então mostravam a banca de Veranópolis, de Bento, da Fronteira e tal.
E a gente fazia o programa Porto Visão, com a Tânia Carvalho e tal. A Daut, Tatá, Tânia Carvalho, Roberto Gigante, o Jockman, Fogaça, Renato Pereira. Então tinha uma turma grande. Né? E durante a parte da Tânia, que era a variedade, a gente colocava uma câmera, só tinham 2 câmeras naquela época. Colocava uma câmera. Só tinham 2. Uma ficava no estúdio e a outra ia para o pátio. Então, vamos fazer a banca de Bento Gonçalves. Então ia lá, botava a câmera. Aí um dia, você me recorda que dia foi lá no meio da semana, que a Expo Tour tinha, acho que 10 dias, uma coisa assim. A Tânia disse, esse negócio de fazer um negócio parar, nós podemos inventar, o que dá para fazer e tal. Aí lá pelas tantas, a gente conversando, eu digo, não, vamos fazer um negócio. Tinha um rapaz do bar aqui que tinha uma caminhonete, uma D10 na época, com caçamba, né? Então vamos fazer uma história, vamos puxar um cabo, vamos emendar 2, 3 cabos. Tinha uma pipa de vinho aqui no canto que era da Aurora, bem no canto da emissora, aqui, onde é a casa de força. Então montaram uma pipa lá com vinho e tal. Eu digo, vamos começar, todo mundo pegando junto, só vamos levar os cabos até lá, vamos botar a câmera em cima da caminhonete e vamos ver o que dá. Aí a Tânia foi para lá com o microfone, pesquisa daquela. Amarramos a câmera em cima da caçamba da caminhonete, um cinegrafista, que eu não me recordo quem era, praticamente amarrado na caminhonete para não cair. Eu recordo que eu que fui dirigindo a caminhonete, digo, não deixa que eu dirijo, arranquei a caminhonete bem devagarinho, na manha e tal, e a Tânia caminhava do lado com o microfone, que também, não sei quantos metros de microfone, e ela caminhava do lado olhando e ela parava, entrevistava as pessoas e a gente arrancava, parava um pouquinho, arrancava e fizemos a volta em todos os instantes, havíamos parado lá de cá. Aí virou moda. A missa marcou muito a televisão, nos domingos de manhã, porque era um programa preparado, organizado. Vinham padres, bispos celebrar e era um programa que entretinha, né? Por ser também um programa religioso, de fé, bem produzido, tempo medido e repercutiu muito. Hoje em dia não se admite, mas a gente fazia futebol com 2 câmeras. E durante muito tempo. Era uma câmera fechada e uma câmera aberta. Uma aberta dando o jogo em si e uma no detalhe fechadinho. Isso fazia um belo futebol. O primeiro pool de futebol que foi feito a Piratini, a RBS, a TV Gaúcha na época, nós, e não me recordo se a Guaíba já estava, a TV Guaíba. Então, cada uma ia com um caminhão de externo. Então, ficavam aqueles vários caminhões estacionados, gerador, fazendo barulho e tal. Um dia, não sei quem é que teve uma ideia, numa reunião dessa, então vamos fazer o seguinte, um só gera para todo mundo. Então tá. Então, durante um tempo, um gerava e entregava o sinal para todo mundo. Estava criado o pool de transmissão. Aí, naquele jogo que o Inter foi campeão brasileiro a primeira vez, também foi feito. Aí disse, vamos fazer o seguinte, vamos botar mais 2 câmeras e juntar. Então, nós entramos com 2 câmeras e a Gaúcha entrou com 2 câmeras. Então, a Gaúcha ficou no meio do campo, dando detalhe aberto, e as nossas câmeras foram lá para a arquibancada, lá em cima, dando o fundo do gol. Inclusive aquele famoso gol do Figueroa, que diz que é o gol iluminado, era a nossa câmera que estava atrás do gol. E aí na hora que ele deu a cabeçada, deu aquele raio de luz. Até hoje está gravado, tem isso. Então tudo aqui que era criatividade. Eu fiquei... Até o Tia Ju Brockstedt da Zero Hora botou meia página na Zero Hora comigo, dizendo o seguinte, o Bilbo está em 3 canais de TV. Eu tinha chamada no meu programa na Bandeirantes, na Difusora, eu tinha chamada na TV Pampa pela rádio, eu chamava rádio, e tinha chamada na Guaíba. Eu estava em 3 canais ao mesmo tempo. Naquela época era um fenômeno, né? Eu estava em 3 canais independentes, em Porto Alegre. A televisão avançava no país inteiro, surgiam as redes, o complexo era difícil, havia exigências de redes nacionais. Os superiores da província dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul chegaram a uma conclusão de que não seria fácil levar adiante o empreendimento. Exigia muito dinheiro
era tudo praticamente importado. Chegaram a uma conclusão de que ia passar adiante o canal, a concessão, as instalações, e para isso se procurou a Bandeirantes, que era uma organização mais séria, de que não iriam aventurar, porque eles iam receber um belo patrimônio no sul do país. A emissora não foi vendida, foi transferida com as instalações e os capuchinhos ficaram até com possibilidades de uso de espaço naquele tempo e optaram por continuar no interior, onde tinha já algumas emissoras de rádio. Eu acho que a principal característica dela é exatamente esta, é a da ousadia. E quando a gente é ousado, a gente está suscetível ao erro, né? Tem uns dados estatísticos que mostram que um novo programa de televisão ou de rádio, ele tem 80% de chance de dar errado. Ou seja, de 5 oportunidades, de 5 programas, tem muito mais chance de acertar com 1 e errar com 4. E a Bandeirantes, ela tem uma característica no seu DNA, Cláudio, que eu acho que é a seguinte: ela procura não copiar outros modelos. Às vezes copiar é mais fácil, você tem competência para saber copiar. Mas a Bandeirantes não está no seu DNA copiar. Quando a gente relançou aqui a Band AM 640, por exemplo, a Rádio Bandeirantes, a ideia, a grande emissora que se tinha aqui, e se tem ainda, é a Rádio Gaúcha. E a nossa ideia era justamente de, nos horários em que a Gaúcha tinha jornalismo, nós colocaríamos esporte. E o contrário, quando ela tinha esporte, nós colocaríamos jornalismo. Ou seja, é fazer o diferente, é criar uma alternativa. E acho que a TV Band também tem esse viés. Quando está o Jornal Nacional de um lado na Globo, ela bota uma novela, ou tem algum outro horário que até pode ser terceirizado, comercializado. Quando a Globo está com novela, a gente bota o Jornal da Band. Então, ela também tem essa marca, né, de colocar o humor daqui a pouco na segunda-feira, que não é um dia tão tradicional. O humor normalmente está mais pro final de semana. Então, ela tem esse DNA. A gente erra muito, a gente reconhece isso. Mas eu acho que esta marca a Band tem, a da ousadia, de tentar fazer com a sua própria consciência de como ela projeta um canal de televisão ou uma emissora de rádio. O próprio Metro, que é o primeiro jornal distribuído gratuitamente, sendo que se tem notícia aqui no país, no Brasil, e que já abriu lacunas para que outros cheguem. Então é uma tentativa de fazer o diferente, de quebrar barreiras. E eu acho que essa marca ela tem. E ela passou a ter aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que ela foi muito sustentada pelo pilar da RB, da Band AM 640. Acho que a Band TV ganhou muito com ela. Quando a Rádio Bandeirantes iniciou uma nova fase, a partir de 1995, com a criação do Jornal Gente, a volta das jornadas esportivas, eu acho que isso capilarizou também na televisão. E mais recentemente a chegada do Metro, a da Band News, a nossa operação de mídia out of home, eu acho que todos esses projetos aí consolidaram este grande projeto que é o da Band, que sobrevive num momento muito intenso de mercado hostil, né? Um momento nefasto da nossa economia, mas a gente também sobrevive graças a essa capilarização e essa força que os veículos têm, esse cross-mídia que a gente consegue executar aqui no grupo.